Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula então era sobre adaptação funcional. Essa aula foi elaborada pela professora Eliane Guadagnin, professor Emanuel Rocha, eu, professor Cláudio, sob a supervisão do professor Marco Aurélio Vaz. Então essa aula que a gente vai tratar sobre adaptação, no caso a adaptação funcional relacionada ao sistema musculoesquelético. Quando a gente fala de adaptação, se a gente for pegar o que o dicionário nos fala, ele diz que é uma ação ou efeito de se adaptar. Além disso, a gente pode considerar que a adaptação é a qualidade de acomodar-se a uma determinada situação. No nosso caso, a área da educação física, a área da fisioterapia, a gente tem que pensar que a adaptação ela vai ser gerada a partir de um estímulo que ela é aplicada sobre o sistema musculoesquelético. A partir daí, a gente pode lembrar sobre os princípios do treinamento, né? E um deles é o princípio da adaptação. E esse princípio da adaptação, ele nos diz que as adaptações dos órgãos e sistemas funcionais em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. Ou seja, no momento que eu aplico um estímulo e esse estímulo ele tem intensidade suficiente, ele vai causar alterações naquele organismo. Da mesma forma, a gente pode ter uma relação inversa, né? A falta de estímulo pode causar adaptações negativas sobre o sistema musculoesquelético. Então, a partir daí, a gente pode ter três modelos de adaptação, né? Um modelo de uso aumentado, no caso a gente fala aqui sobre treinamento, um modelo de uso reduzido e um modelo, né, a partir das adaptações decorrentes do envelhecimento. Quando a gente fala dessa relação de treinamento, aquele uso aumentado, a gente pode ter o treinamento de força, né, o treinamento resistido, o treinamento de endurance, flexibilidade, os esportes e também a aplicação, né, de uma terapia que é a eletroestimulação. Já o uso reduzido, a gente vai ter a imobilização, a restrição ao leito, né, a suspensão também no membro inferior, submissão do sujeito, né, à microgravidade e o destreino. E o terceiro modelo que vem em decorrência dos processos fisiológicos do envelhecimento. Como eu falei inicialmente, nós vamos abordar as alterações que vão ocorrer no sistema musculoesquelético. Mais especificamente, a gente vai falar das alterações na arquitetura muscular, das alterações relacionadas à capacidade máxima de produção de força, tanto a força isométrica quanto a dinâmica, e vão lembrar das aulas de cinésio, que nas contrações dinâmicas a gente vai ter as concêntricas e as excêntricas. Nós vamos falar também de composição corporal, mais especificamente das alterações que vão ocorrer na massa muscular e também sobre a capacidade funcional dos sujeitos. Vamos lembrar um pouquinho, né, e para alguns talvez um assunto novo, que é a parte de arquitetura muscular, quais são as variáveis que a gente pode avaliar a partir da arquitetura muscular. Nós aqui no grupo, nós trabalhamos muito com a parte de ultrassonografia bidimensional. Então, se nós olharmos nessa imagem aqui de cima, a gente vai ver que tem uma imagem de um músculo, né, no caso aqui o vasto lateral, pela sigla VL. Esse músculo ele vai ter uma aponeurose superficial, uma aponeurose profunda, e logo abaixo nós vamos ter, né, o vasto intermédio. Três variáveis que comumente são avaliadas, no caso, são o ângulo de penação dos fascículos, o comprimento dos fascículos e a espessura muscular. Quando a gente fala de ângulo de penação, a gente pode olhar para essa linha aqui que está sendo tracejada em diagonal, que ela é referente ao ângulo formado entre o fascículo e essa aponeurose profunda. No caso, o comprimento de fascículo ele é mensurado, né, pela distância, pelo comprimento, né, desse fascículo, desde a aponeurose profunda até a aponeurose superficial. Se a gente olhar aqui na imagem de ultrassonografia, a gente vai ver que, né, esse comprimento de fascículo, muitas vezes, ele vai estar além do que a sonda de ultrassonografia ela consegue captar. A partir daí, nós vamos fazer uma extrapolação, a partir de equações, do que seria, né, uma estimativa desse comprimento de fascículo. Além disso, a terceira variável que a gente vai utilizar é a espessura muscular, que nós vamos medir, né, pela distância entre a aponeurose superficial e a aponeurose profunda em 5 pontos do músculo. Então aqui nessa imagem de cima, como eu comentei, é uma imagem de ultrassonografia, só que se nós olharmos na imagem aqui de baixo, que é uma imagem de uma peça natural, não é o mesmo músculo, né, que o vasto lateral que está aqui em cima, aqui embaixo é o gastrocnêmio. Nós vamos perceber que também é possível observar esse ângulo de penação, né, marcado aqui pelo AP. A partir daí nós podemos também calcular o comprimento de fascículo e a espessura muscular, que aqui eu marquei em 3 momentos.
Então, o ângulo de penação, que é esse ângulo formado entre o fascículo e a aponeurose inferior do músculo, ela vai determinar a magnitude, né, de força que é transferida do fascículo para o tendão. Vamos lembrar também que esses ângulos eles vão variar de músculos de um para outro. Então, vão ter músculos que vão ter o ângulo de penação de 0, que são esses músculos paralelos aqui em cima. Nós vamos ter músculos que eles vão ter um ângulo formado entre a aponeurose profunda e o fascículo, então a gente vai chamar de unipenados. A gente vai ter, no caso aqui unipenados, a gente pode dar o exemplo do vasto lateral, que nós comentamos anteriormente. Nós temos músculos com dois ângulos formados, né, que são, no caso, os músculos bipenados. Vamos lembrar do reto femoral, que é um músculo também bipenado. Nós vamos ter também outro exemplo aqui de músculos unipenados, em que o comprimento dessas fibras ele não vai ser homogêneo ao longo de todo o músculo. E nós vamos ter músculos, né, multipenados, com mais de 2 ângulos de penação. Vamos lembrar a partir daí do músculo deltoide, por exemplo, né, que nós temos as 3 porções e vamos ter daí mais de 2 ângulos de penação. Mas o que esse ângulo de penação, como eu falei, ele vai interferir? Nós vamos ter a transferência de força do músculo para o tendão, desse tendão que está conectado no músculo, vai transferir essa energia e vai utilizar o osso como uma alavanca para promover o movimento. Então, no caso aqui na imagem, nós temos uma força aplicada, tem o vetor ali da força. No entanto, nós vamos ter um ângulo de penação formado, mostrando aqui pela seta vermelha. Por exemplo, a gente vai dar um ângulo aqui de 30 graus, que é um ângulo fisiologicamente que a gente vai encontrar nos músculos. E a partir daí, nós vamos formar um triângulo retângulo. Então, nós podemos usar as equações de trigonometria e vamos calcular, por exemplo, a partir do cosseno do ângulo. Então, para um cosseno de 30 graus, por exemplo, nós vamos ter um valor de 0,87. Aplicando isso para o músculo, nós vamos dizer que nós vamos ter 13% de perda de força, né? Ou seja, 13% dessa força ela não vai ser transferida diretamente para o tendão. Então, a partir do ângulo de penação, nós vamos ter uma redução na força que é transferida para o tendão. Então, se a gente olhar aqui nessa imagem, nós temos aqui do lado esquerdo da tela um músculo passivamente, ou seja, ele não está exercendo força no momento. Então, a gente tem esse ângulo de penação aqui formado, que é de 20 graus, e no momento, né, que esse músculo ele é ativado, ou seja, ele está executando uma contração, nós temos um aumento nesse ângulo de penação. Então, aqui nessa imagem, né, dos autores Lieber e Frieden de 2000, que nós saímos de repouso de 20 graus do ângulo de penação, nós vamos chegar a 45 graus, por exemplo, durante uma contração. Então, nesse vídeo aqui a gente tem o sujeito que ele está no dinamômetro, ele está com uma sonda de ecografia e está fazendo uma contração. E aqui desse lado a gente vê todas as modificações que vão ocorrer na arquitetura muscular durante essa contração. Então agora, no momento que ele está relaxando, isso está voltando, né? O músculo está voltando àquela condição inicial. Certo? Nós podemos também fazer essas avaliações em atividades esportivas, por exemplo, como na pedalada, em que a gente vê todas as modificações que ocorrem com o sujeito, né, na área de arquitetura muscular durante o ciclo de pedalada. Né? Então, essa é uma imagem de ultrassonografia durante a execução de um gesto esportivo. Além disso, nós temos outras variáveis, como o volume muscular, que ele pode ser estimado a partir da distância, da espessura total do quadríceps. Aqui no caso a gente tem o reto femoral aqui em cima, o vasto intermédio embaixo, e essa linha aqui representativa início do fêmur. Então a gente vai medir a espessura total do quadríceps. Esse valor ele é colocado numa equação e a partir daí nós vamos extrapolar o volume muscular. Nós temos uma outra variável importante relacionada à produção de força, que é da área de secção transversa anatômica, que é essa imagem que nós temos aqui em cima. A gente pode medir a área, por exemplo, aqui do reto femoral, né, a área de secção transversa anatômica, e a área de secção transversa fisiológica. Qual é a diferença entre as duas, da área de secção transversa anatômica para a fisiológica? A área de secção transversa anatômica, nós fazemos um corte transversal no músculo. Nós não levamos em consideração esse ângulo de penação. Já a área de secção transversa fisiológica, nós vamos levar em consideração esse ângulo de penação. Então, no caso aqui embaixo, tem em azul o que seria uma imagem
né, no momento, no ângulo que seria feito da transversa anatômica nos 3 músculos, e aqui em verde essa linha seria, né, o sentido que nós faríamos a avaliação da área de secção transversa fisiológica. E nós podemos estimar também essa área de secção transversa fisiológica a partir dessa equação, em que nós dividimos o volume muscular pelo comprimento de fascículo. Aqui nessa imagem a gente tem do lado direito, né, uma imagem novamente de ultrassonografia, então a gente vê o reto femoral aqui novamente, uma imagem de área de secção transversa anatômica, e aqui do lado esquerdo da tela nós temos, né, uma imagem esquemática do que seria o músculo. Então o reto femoral por ultrassonografia aqui do lado direito, e aqui nós temos o reto femoral nessa imagem esquemática também. Nós vamos ter a partir daí 2 possibilidades de adaptação, uma que a gente vai chamar de efeito em paralelo e outra que nós vamos nos referir como efeito em série. Muito bem, o que é isso? Quando a gente fala de efeito em paralelo, nós estamos falando da adição de sarcômeros em paralelo, que é o que a gente vai enxergar nessa parte de cima aqui da tela. Isso está muito relacionado à capacidade de produção de força, porque nós vamos colocar mais estruturas contráteis no músculo ali em paralelo. Já aqui embaixo, nós vamos ter o que seria um efeito em série, ou seja, nós colocaríamos mais sarcômeros dispostos um ao lado do outro. Isso vai estar diretamente relacionado à velocidade de encurtamento do músculo. A partir daí nós podemos dizer que esse efeito em paralelo ele vai trazer uma relação principalmente com a força produzida no músculo, né? Então a força total produzida pelo músculo ela é proporcional ao número de sarcômeros em paralelo. Já a velocidade que esse músculo ele se encurta, ela vai ser proporcional ao número de sarcômeros em si. Com base nisso, nós temos que lembrar um pouquinho da mecânica muscular. Nós vamos ter 2 relações que vão estar diretamente relacionadas com isso que a gente acabou de conversar. Uma que é a relação força-comprimento e outra relação força-velocidade. Quando a gente fala da relação força-comprimento, nós vamos nos referir, né, à capacidade de produção de força que nós vamos ter num determinado comprimento da fibra muscular. Quando a gente leva isso para uma articulação, nós vamos mudar um pouquinho o nome, nós vamos referir uma relação torque-ângulo. Vamos lembrar que o torque é aquela força produzida a uma determinada distância perpendicular. Então aqui no caso, por exemplo, do joelho, a gente vê que dependendo do ângulo articular, nós vamos ter mais ou menos força produzida, né? E esse torque ele vai ser principalmente, vai ser maior ali em torno de 60 até 75 graus, né? Nas posições intermediárias. Tá, mas em todos os músculos se comporta da mesma forma? Não. Se a gente olhar, por exemplo, aqui a articulação do tornozelo, nós vamos ver que em menos 10 graus, ou seja, numa posição de dorsiflexão, é onde a gente vai ter a maior capacidade de produção de força. E quanto nós vamos indo no sentido, né, da plantiflexão, da flexão plantar, essa força ela vai, né, esse torque produzido em função do ângulo, ela vai diminuindo. Ou seja, nem todos os músculos eles se comportam da mesma forma. A segunda relação que a gente conversou é essa relação de força e velocidade, que ela vai ter uma característica hiperbólica, né, em que nas menores velocidades a gente vai ter uma maior capacidade de produção de força. Aí, conforme nós vamos aumentando essa velocidade de encurtamento, né, como a gente observa aqui no gráfico, essa força ela vai sendo reduzida. Muito bem, mas como essas adaptações que elas vão ocorrer a partir do estímulo que nós vamos aplicar ao sistema musculoesquelético, elas vão ocorrer? Inicialmente, nós vamos ter preferencialmente adaptações a nível neural. Não que as adaptações estruturais não venham a ocorrer, mas nas primeiras 6 a 8 semanas, nós vamos ter que ocorrer prioritariamente adaptações a nível neural. No caso, quando a gente fala de adaptações a nível neural, nós estamos falando de aumento no número de unidades motoras que estão sendo recrutadas e na taxa que essas unidades motoras elas estão sendo recrutadas também. A partir dessas 8 semanas, quando a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê, né, que essas linhas elas se cruzam, ou seja, períodos mais longos, as adaptações elas vão ocorrer principalmente a nível estrutural. Só que o ganho de força ele vai ocorrer desde o início, né? Então,
O ganho de força nas primeiras 6 a 8 semanas ele vai ser decorrente, né, desse aumento, dessas adaptações a nível neural, e a partir ali das 8 semanas, esse aumento na força ela vai ser decorrente, né, dessas alterações estruturais. E no caso, pessoas que usam, não é indicado, né, esteroides anabolizantes, eles vêm ter aquele aumento ali também, né, que aparece aqui no gráfico em rosa. Essa imagem aqui a gente tem um representativo, né, então a da contribuição, né, no aumento de força máxima em função do tempo. Então a gente vê aqui, né, que nessas primeiras semanas a gente vê as adaptações neurais e pela linha vermelha a gente consegue observar que elas vão diminuindo, enquanto, né, os fatores de hipertrofia, né, ou seja, as alterações estruturais, elas vão aumentando. E a partir daí, né, por exemplo, estudos de longo tempo, essas adaptações elas vão ser prioritariamente estruturais. Quando a gente fala de unidade motora, nós estamos nos referindo a o quê? Aquele neurônio motor, né, ou motoneurônio, e todas as fibras por ele inervadas. Então a gente tem exemplo aqui na imagem, né, o motoneurônio 1 e todas as fibras por ele inervadas formam, né, a unidade motora 1, e o motoneurônio 2, né, e suas fibras inervadas vão compor a unidade motora 2. Quando a gente fala de hipertrofia, né, a gente fala no aumento do tamanho da fibra muscular, certo? Então o que a gente vai conversar hoje, né? Os efeitos do envelhecimento, da microgravidade, do repouso no leito e o treinamento sobre as variáveis musculoesqueléticas. Então a gente vai começar falando sobre o processo de envelhecimento. E que a gente tem, né, que principalmente reduções ali na força muscular, elas vão aumentar 2 a 6 vezes, né, a limitação na mobilidade desses sujeitos. Elas vão aumentar de 4,3 vezes, né, a redução da velocidade da marcha, né, da caminhada desses idosos, e principalmente, né, vai dobrar o risco de mortalidade quando a gente tem uma fraqueza muscular. Então esse primeiro estudo que a gente vai conversar um pouquinho aqui, ele vai avaliar, né, os efeitos do envelhecimento sobre o músculo esquelético em sujeitos, digamos, vamos chamar assim, de etapa 1, e 12 anos depois eles avaliam novamente esses sujeitos, né, em relação à capacidade de produção de força, tanto do membro superior quanto do membro inferior. Então a gente, no membro inferior, vai avaliar os extensores e flexores do joelho, e no membro superior os flexores e extensores do cotovelo, todas contrações dinâmicas. Então se a gente olhar nessa caixinha vermelha que surgiu aqui na tela, a gente vai ver que em todos os músculos, os grupos musculares que estão sendo avaliados, ocorreu uma redução percentual na produção de força. E se a gente olhar aqui embaixo, a gente vê que as reduções elas foram menores nos músculos do membro superior do que nos músculos do membro inferior. Isso é uma característica, né? Com o envelhecimento, as alterações elas vão ocorrer prioritariamente no membro inferior, certo? E se a gente for olhar aqui também nessa outra janelinha que surge, ela mostra, né, todas as alterações que vão ocorrer a cada ano, o percentual de redução que ocorre a cada ano nesse grupo muscular. Ou seja, o processo de envelhecimento ele reduz a capacidade de produção de força dos sujeitos avaliados. E aqui mostra também, né, as alterações na área de secção transversa dos músculos e que tem ali, né, o total, por exemplo, da coxa, né, então que tem uma redução de 12,5% na área de secção transversa dos músculos. Ou seja, também as variáveis de arquitetura muscular elas vão sofrer com as alterações do envelhecimento. Esse segundo estudo que a gente vai conversar, de Hansen, eles vão avaliar sujeitos, né, da massa muscular desses sujeitos em 468 homens e mulheres com idade entre 18 e 88 anos. Esse é um estudo de 2000. E que a gente vê na parte superior aqui da tela, né, as mulheres, e na parte inferior aqui da tela os homens. Então eles dividiram por categorias, né, no caso aqui 18 a 29, 30 a 39 e assim por diante. Nos homens a mesma coisa. Aqui tem o total de massa muscular e que se a gente for avaliando, né, e for indo juntamente com o processo de envelhecimento, a gente vê que a partir principalmente aqui da 5ª década de vida, essas alterações, nessa redução na massa muscular, ela se torna mais significativa, né? Tanto nos homens
quanto nas mulheres, por exemplo. A massa muscular total desses sujeitos vai reduzindo com o processo de envelhecimento. Esse gráfico ele mostra, a distribuição de massa muscular em homens e mulheres. A gente vê aqui a parte dos homens, que os homens eles vão ter 54,9% da massa muscular no membro inferior, enquanto 42,9% no membro superior. Já as mulheres vão ter 57,7% da massa muscular no membro inferior e 39,7% no membro superior. Ou seja, o homem ele tem mais massa muscular no membro superior do que as mulheres, segundo esse estudo. Então, esse estudo aqui de Narici e colaboradores de 2003, ele vê os efeitos do envelhecimento sobre as variáveis de arquitetura muscular. Então, no caso aqui a gente tem a área de secção transversa anatômica, o volume muscular, o comprimento de fascículo e o ângulo de penação e a área de secção transversa fisiológica. Então eles vão comparar sujeitos jovens com sujeitos idosos. E a gente vê que em todas as variáveis analisadas, o grupo mais idoso apresentou resultados inferiores que o grupo mais jovem. Então se a gente for olhar aqui a área de secção transversa anatômica, uma diferença entre os grupos de quase 20%, volume muscular, 25% de diferença entre os grupos, comprimento de fascículo, 10,2%, ângulo de penação, diferença de 13%, e área de secção transversa fisiológica, 15% de diferença entre os grupos. Então, todas as variáveis de arquitetura, elas sofreram alterações, reduções com esse processo de envelhecimento. Se a gente olhar essa imagem aqui de arquitetura, a gente tem aqui no A o sujeito idoso e no B o sujeito mais jovem. A gente pode observar que pela espessura muscular, aquela distância entre a aponeurose superficial e a aponeurose profunda, que no A, que aqui é o sujeito mais jovem, então a gente tem, o sujeito mais idoso, a gente tem uma espessura muscular menor, já aqui no B, que é o sujeito jovem, a espessura muscular dele é maior. Se a gente tem uma espessura muscular maior, nós podemos dizer que nós temos um efeito em paralelo maior ali no sujeito. Nós temos mais sarcômeros dispostos em paralelo. Já esse estudo aqui de Morse e colaboradores de 2005, ele mostra a área de secção transversa do gastrocnêmio, no caso aqui o gastrocnêmio lateral. A gente vê aqui no A, essa linha pontilhada, ele vai marcar a área desse músculo, do sujeito jovem, e aqui no B o sujeito idoso. A gente visivelmente consegue enxergar que a área de secção transversa no idoso ela está reduzida em comparação ao sujeito mais jovem. Esse outro estudo é de 99, também de Morse, ele vai avaliar a área de secção transversa fisiológica e a força específica também no gastrocnêmio em sujeitos idosos. E nós vamos ter essa variável aqui chamada de inibição muscular, que se refere à capacidade que o sujeito tem ou a incapacidade que ele tem de ativar voluntariamente o seu grupo muscular, e que nós temos que uma redução nessa capacidade maior de 5%, ou seja, o sujeito consegue ativar no máximo 95% do seu músculo. Nós podemos dizer que ele tem uma inibição muscular ali. E nós temos que no jovem isso vai ser de 2%, segundo esse estudo, ou seja, não tem uma inibição muscular significativa, enquanto que no idoso nós vamos ter 14% de redução na ativação voluntária. Isso pode ser mensurado a partir de uma técnica que se chama de interpolação de abalo. Nessa técnica que a gente vê aqui no gráfico esquemático, nós avaliamos da seguinte forma, nós damos 3 estímulos elétricos com o músculo em repouso, solicitamos que o sujeito faça uma contração isométrica máxima e durante essa contração nós aplicamos um novo estímulo elétrico. Essa contração ela tem uma duração ali de 5 segundos, no momento que o sujeito relaxa, nós aplicamos novamente 3 estímulos. E caso aqui, conforme a gente tem nesse gráfico esquemático, tem um aumento nesse torque com a aplicação desse estímulo elétrico, isso é um indicativo que o sujeito voluntariamente não conseguiu ativar 100% do seu músculo. Então esse estudo mostra que vamos ter no sujeito idoso uma redução na força específica ali das fibras, uma redução nessa força nas fibras individuais, e que principalmente essa redução ela vai ocorrer nas fibras
do tipo 2, né? Fibras relacionadas mais à capacidade de produção de força. Esse outro estudo aqui que eu vou demonstrar para vocês, ele vem a mostrar em relação à aplicação do exercício físico, a aplicação do esporte sobre a massa muscular dos sujeitos ali, né? É um estudo de 2011. Então a gente vê aqui do lado esquerdo da tela, né, uma imagem de ressonância magnética das áreas anatômicas de um sujeito de 40 anos triatleta. Então a gente consegue enxergar as dimensões e a área desses músculos. Se a gente for comparar com esses músculos que estão aqui do lado direito, né, de um idoso de 74 anos sedentário, inicialmente a gente já consegue ver, né, que a massa muscular ela está reduzida, né, e principalmente o tecido adiposo, né, ela vai aumentar essa espessura. E a gente consegue enxergar, inclusive, aqui infiltrações desse tecido adiposo nessa massa muscular. E aqui embaixo a gente enxerga, né, então, um idoso de 70 anos triatleta, então que ocorre uma manutenção, né, dessa massa muscular, ou seja, o esporte ele consegue retardar esses efeitos do envelhecimento, né, consegue manter essa área muscular, né, essa espessura muscular desse sujeito. Esse outro estudo aqui ele vai mostrar também os efeitos do envelhecimento sobre o sistema neuromuscular, estudo de Van der Voort de 2001, que ele vai demonstrar que nós temos um sujeito idoso, uma redução na força com o envelhecimento, tanto da capacidade de produção de força excêntrica, como da produção de força isométrica, assim como na produção de força concêntrica, né? Então, as três formas de produzir força com envelhecimento elas vão sofrer reduções, né? Não somente uma delas, mas as três, a concêntrica, excêntrica e a isométrica, vão ter reduções na capacidade de produção de força em função do envelhecimento. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre microgravidade, certo? Então, a gente tem aqui um estudo de Lambert de 2001, que ele vê os efeitos, né, do período de longo tempo sobre o voo espacial, sobre as propriedades mecânicas dos músculos em humanos. Então eles avaliaram 14 cosmonautas, né, esse gráfico ele vai mostrar a capacidade de produção de força, né, branco é o pré-voo e o preto é o pré-voo e o branco o pós-voo, né, que eles voltam à Terra. Então a gente vê que teve na média, né, uma redução de 17% na capacidade de produção de força, né, em função da exposição à microgravidade. Quando a gente fala de repouso ao leito, a gente logo lembra, né, por exemplo, de sujeitos que estão numa unidade de terapia intensiva, por exemplo. E quais são as adaptações que um sujeito que está lá acamado, que está numa UTI, ele vai sofrer? Então esse estudo aqui de Corteben de 2008, né, ele vai avaliar o efeito do impacto de 10 dias sobre o repouso do leito, né, em sujeitos idosos saudáveis. Então aqui a gente é um gráfico que a gente vai olhar sobre a capacidade de produção de força e que a gente vê que sobre a força isométrica de extensão de joelho, né, após 10 dias do sujeito em repouso no leito, a gente vai ter, né, em torno de 11% de redução na capacidade de produção de força isométrica e de 13% na capacidade de produção de força dinâmica concêntrica a 180 graus por segundo. Também aqui para os flexores do joelho nós vamos ter, né, 14% de redução isométrica, 11% na força concêntrica a 60 graus por segundo. Ou seja, 10 dias do sujeito em repouso no leito, a gente vai ter mais de 10% de redução na capacidade de produção de força. Somente 10 dias no leito. Esse outro estudo aqui, ele também avalia o efeito de 10 dias no leito, só que ele vai avaliar também algumas outras características mais funcionais, como por exemplo a velocidade da marcha, estudo de Cocker e colaboradores. Então a gente tem esse gráfico com diversas variáveis, eu vou chamar a atenção principalmente aqui para o peso do sujeito. Então, né, após 10 dias tem uma redução já significativa no peso desse sujeito. O total de massa muscular desse sujeito também ele já sofre reduções ali.
e a massa muscular do membro inferior também ele sofre reduções. Então, assim como o processo de envelhecimento, o membro inferior também ele é mais acometido que o membro superior, né, quando o sujeito ele é exposto ao repouso no leito. Qualidade muscular também desse sujeito, ele vai sofrer reduções. Então, a gente enxerga aqui pela segunda caixinha vermelha que apareceu na tela. Capacidade de produção de força, né, dos tensores do joelho, também vai sofrer reduções. A gente tem aqui duas outras variáveis mais funcionais, então o teste de caminhada de 5 minutos, a gente já vê que o sujeito ele vai caminhar menos metros do que ele caminhou antes de ser submetido a essa intervenção de repouso no leito, assim como o tempo para caminhar, 4 metros, ele aumenta, né? Ou seja, as variáveis funcionais também são prejudicadas, são alteradas de uma forma negativa quando o sujeito ele é submetido a um período de repouso no leito. Vou falar um pouquinho de treinamento, né? Então vou falar um pouco sobre o uso aumentado do sistema musculoesquelético. Treinamento, né, não só treinamento de força, por exemplo, né, treinamento esportivo, mas também, como a gente já começou a conversar lá no início, uma técnica como é a eletroestimulação. Então a gente vai falar sobre eletroestimulação, que tem a sigla EENM, eletroestimulação neuromuscular, sobre treinamento de força, treinamento resistido, e ao treinamento esportivo ali também. Então esse primeiro estudo, né, de Mello e colaboradores, de 2006, ele vai avaliar o efeito da eletroestimulação mais a terapia com o laser de baixa potência sobre sujeitos, mulheres idosas com osteoartrite do joelho. Então a gente tem aqui do lado esquerdo da tela um sujeito utilizando o eletroestimulador, né, e do lado direito da tela um exemplo do que seria uma caneta, né, que a gente utiliza para a aplicação do laser. Qual era a hipótese desse estudo? Né? Se o laser, em função das suas características, né, anti-inflamatórias e analgésicas, ele potencializaria os efeitos da eletroestimulação sobre as variáveis neurofuncionais, né, neuromecânicas e de arquitetura muscular. Então a gente tem aqui um grupo, foram feitos 3 grupos nesse estudo, né? Um grupo combinado que usou as duas terapias, um grupo que utilizou somente a eletroestimulação e o grupo que utilizou somente a laser terapia de baixa potência. Então quais foram os resultados que esse estudo encontrou? Né? Que para a área de secção transversa anatômica não teve diferença entre utilizar somente a eletroestimulação ou o efeito combinado das técnicas, ou seja, a laser terapia não potencializou a eletroestimulação. Da mesma forma, né, que o somatório da espessura muscular dos músculos do quadríceps também não sofreram um efeito de potencialização da laser terapia de baixa potência. Ou seja, utilizar o laser associado à eletroestimulação não potencializa os efeitos, né, com a população que foi avaliada. Então esse outro estudo que a gente vai conversar agora, ele vai ver os efeitos de treinamento de força sobre as variáveis de arquitetura muscular, um estudo de Agar e colaboradores de 2001. Então, muito bem, pessoal, esse outro estudo de Agar e colaboradores, ele vai avaliar os efeitos de um treinamento de força sobre as variáveis de arquitetura muscular. Então a gente vê que, por exemplo, para o ângulo de penação, o treinamento de força ele vai aumentar esse ângulo de penação, então a gente enxerga aqui pelo gráfico pós-treinamento, um aumento de 35% no ângulo de penação. A gente tem agora sobre a área de secção transversa da fibra, então aqui no gráfico A, que esse é a esquerda, né? Então a gente tem um aumento de 15% nessa área de secção das fibras, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Quando a gente discrimina só a tipo 1 ou a tipo 2, nós vemos que não encontraram um aumento significativo, né, na área de secção transversa das fibras tipo 1, mas já nas fibras do tipo 2, né, ocorreu um aumento de 18% sobre a área de secção transversa dessas fibras. Quando a gente fala da área de secção transversa do quadríceps, né, então teve um aumento de 10,2% na área de secção transversa, assim como o volume muscular do quadríceps, ele teve um aumento de 10% pós-treino em comparação com o pré-treino, né? Ou seja, o treinamento de força ele influencia as variáveis, né? Altera essas variáveis de arquitetura muscular.
Se mudou, né, as variáveis de arquitetura muscular relacionadas à força, nós já poderíamos esperar que ocorresse um aumento na capacidade de produção de força em função dessa intervenção. E foi isso que esse estudo encontrou. Então, se a gente for olhar aqui nesse gráfico, teve um aumento de 16,2% na capacidade de produção de força isométrica do quadríceps pós-treinamento. Então, esse estudo de D'Antona e colaboradores de 2006, ele vai avaliar a hipertrofia de bodybuilders em comparação a sujeitos ativos e que, no entanto, não fazem treinamento de força. A gente tem aqui duas imagens, né? Ao lado esquerdo da tela nós temos o do grupo controle, né? Uma imagem de ressonância magnética da coxa, e aqui, né, do lado direito da tela, né, o dos bodybuilders. A gente enxerga aqui na parte de baixo essa linha pontilhada, que é um desenho, né, o contorno do quadríceps, e aqui nessa linha contínua que vai marcar a delimitação do músculo vasto lateral. Se a gente for comparar já com os bodybuilders, a gente já vê, né, a diferença, né, no desenho aqui do quadríceps femoral. Da mesma forma, se a gente for olhar o tamanho aqui do vasto lateral, a gente vê que nos bodybuilders ele é muito maior em comparação, né, aos sujeitos controle. Então a gente tem aqui um gráfico representativo sobre a área de secção transversa desses músculos, né? Então, do quadríceps em comparação os bodybuilders do grupo controle, né? O grupo bodybuilder tem 34% a mais de área de secção transversa anatômica do que os grupos controle. Da mesma forma, o vasto lateral do bodybuilder ele é muito maior. Isso a gente já viu naquela imagem anterior. Aqui no caso mostra, né, 54% a mais, né, de área de secção transversa anatômica. Esse estudo de Herzog e colaboradores, eles avaliaram o efeito crônico do treinamento esportivo sobre a relação força-comprimento do músculo reto femoral. Eles avaliaram corredores em comparação com ciclistas e patinadores de velocidade. Por que eles avaliaram isso? Porque os ângulos articulares que os corredores executam as atividades é diferente, por exemplo, de um ciclista. Isso a gente já enxerga aqui nessa imagem, que o ciclista ele vai trabalhar em ângulos menores em comparação a um corredor. Nesse gráfico que a gente tem aqui do lado A, os ciclistas, e aqui embaixo o patinador de velocidade, do lado B, que seriam os nossos corredores. Esse é um gráfico da relação força-comprimento, né, na capacidade de produção de força isométrica. A gente vê que com os ciclistas, conforme a gente vai aumentando o comprimento do músculo, essa força ela vai diminuindo. Ou seja, o ciclista ele produz mais força nos menores comprimentos. Quando a gente olha do lado B aqui, né, do lado direito da tela, a gente vê o contrário. Ou seja, os corredores eles vão apresentar maior capacidade de produção de força nos maiores ângulos. Então a gente tem um efeito do treinamento sobre o ângulo de capacidade de produção de força máxima, em que para ciclistas que já trabalham durante o ato da pedalada em posições mais encurtadas, são nesses ângulos que eles vão ter a maior capacidade de produção de força. O contrário para os corredores, né? Já que ele vai trabalhar na sua atividade esportiva em ângulos maiores, a gente já poderia esperar que, né, a força ela fosse maior nos maiores comprimentos. Daí o nosso patinador. O nosso patinador, se a gente olhar que ele é o último do gráfico, ele não teve alterações significativas, né, em relação à mudança do ângulo articular. A gente enxerga aqui, né, ele é o último do lado A. Então esse estudo de fração e colaboradores, eles avaliaram a relação torque-ângulo de jogadores de vôlei e de bailarinas clássicas, né, para os grupos musculares dos flexores plantares e dos flexores dorsais. Por que essa comparação? Porque a bailarina ela vai ficar principalmente em posições de flexão plantar. Já o jogador de vôlei ele vai ficar talvez um pouco mais na posição de dorsiflexão. Se a gente for comparar inicialmente essas amplitudes de movimento, a gente vai ver que para a dorsiflexão não há diferença entre os grupos, né? Está marcado ali pela sigla DF. Já para os flexores plantares, a amplitude de movimento da bailarina ela é muito maior, né? É significativamente diferente dos jogadores de vôlei. Se a gente for olhar esse gráfico aqui, que ele é um gráfico torque, ângulo, a gente vai ver que A, que é dos flexores plantares, e B, dos flexores dorsais,
a gente vai ter que, aqui em cima, para os flexores plantares, nos ângulos mais para flexão plantar, a bailarina, né, que marcado aqui pelo símbolo branco, né, o círculo branco, vai apresentar maiores forças, né, dos flexores plantares do que os jogadores de vôlei. Já para os dorsiflexores, nos ângulos mais em direção à dorsiflexão, vai ocorrer o contrário. Os jogadores de vôlei vão apresentar maior capacidade de produção de força em comparação às bailarinas. Então a gente tem também aqui uma adaptação funcional em relação, né, ao treinamento que esses sujeitos tiveram, treinamento crônico. Muito bem, pessoal, então a gente conversou sobre a adaptação funcional, nós iniciamos falando sobre as variáveis. No caso, nós iríamos falar principalmente sobre as variáveis funcionais e também as variáveis de arquitetura muscular. Nós vimos as adaptações que vão ocorrer em função do processo de envelhecimento. Nós vimos as adaptações que ocorreram em função da microgravidade, função também do sujeito ficar em repouso no leito, ou seja, um modelo de uso reduzido e de envelhecimento. E depois nós vimos todas as alterações, né, que vão ocorrer a nível musculoesquelético em função do uso aumentado do sistema. E terminamos vendo, né, que dependendo do esporte que o sujeito pratica, nós podemos ter modificações, né, no ângulo máximo de capacidade de produção de força. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha aprendido um pouco. Qualquer dúvida, né, fale com o seu professor de cinésio que ele pode tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado.